Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público. Este nome genial é da Inês Bernardo, também ela uma apreciadora de conversas e vinhos. Hoje o encontro é com a Manuela Brandão. Era uma miúda quando veio para o Bairro Alto, em Lisboa, e aterrou na cozinha do Papa Sorda, uma transmontana que já trazia vários segredos na manga que preserva. O segredo da mousse portuguesa mais famosa é dela, mas ela é uma mulher de arregaçar as mangas e dedicar-se com afinco à cozinha, chefe, mas com faz coisas do outro mundo, por exemplo, açordas, arrozes disto e daquilo, o de cabrito está no pódio, lampreia para quem apreciar, uma mão que corta à direita os seus carpaccios de peixes delicados, com que irá bem o vinho de hoje, um Quinta de São Salvador da Torre, um loureiro de 2023 já. Já agora ficam a saber que a Quinta de São Salvador da Torre situa-se entre Viana do Castelo e Ponte de Lima, zona do país onde se come sempre muito bem. Manuela, olá. Come-se bem em todo o lado, não é? Em todo o país, por assim dizer. Tu gostas de petiscar aqui e ali? Gosto. Olá, Inês, primeiro, não é? Boa tarde. É um gosto estar aqui na conversa contigo. Se eu soubesse que ia haver vinho verde, tinha trazido um pratinho de um petisco qualquer. Por exemplo? Por exemplo, uma tosta de cavala dos Açores, que eu tenho neste momento e liga muito bem com vinho verde. És apreciadora de vinho verde? Sou, muito. É o meu vinho, em primeiro lugar, é vinhos verdes. Vinhos verdes. Quando eu dizia que os teus carpaccios delicados de mero ou de outros peixes... É perfeito para os vinhos. Perfeito para ligar com estes verdes, vinhos. Branco. É verdade isto ou somos nós a querer ser muito generosos com o nosso próprio país, que se come muito bem em Portugal? Não somos generosos, é verdade. Come-se muito bem por todo o Portugal, por todo, de norte a sul. O que é que tu gostas particularmente? É difícil quando tu és uma chefe que tenta privilegiar a nossa gastronomia, portanto... Quer dizer, é um bocado difícil para mim dizer o que é que eu gosto. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Sou curiosa, mesmo coisas que eu não estava habituada, fui-me habituando e aprender a gostar. Por isso eu gosto de tudo. Eu não tenho assim... É estranho dizer, uma cozinheira dizer assim, não tem um prato específico. Não tenho. E também não eu tens... gosto de peixe, eu gosto de carne, eu gosto de... E também não tens nada que não comas? Não sou alérgica a nada, não há nada que eu diga, não gosto, não como, nunca ia comer na minha vida, não há nada disso. Como de tudo, né? Umas coisas melhores que outras, não é? Mas gosto de tudo. E eu acho que uma boa portuguesa e uma boa cozinheira tem de gostar de tudo. Mas não podes ser uma boa cozinheira e dizer assim, não aprecio isto, não gosto, nunca podes ser uma boa cozinheira, porque esse prato tu acabas por... Como não gostas, não vais fazer. Digo eu, penso que assim. Sim, eu estava a pensar, porque há 2 ou 3 coisas que eu de facto não como, mas até ao dia, se calhar, não é? Nós às vezes também damos uma volta e tanto, não é? Exatamente, e nós, cuidado, vamos crescendo e vamos aprendendo e deixa cá ver, experimentar isto, como é que é, ou fazer desta maneira e acabamos por gostar. A maturidade também traz este prazer pela comida, não é? Ajuda. Pela comida, pela bebida, enfim. Nós, quando éramos mais novos, éramos muito reticentes em relação... Eu, por exemplo, não gostava de arrozes. Hoje em dia, eu, apreciadora de arroz disto e daquilo, era incapaz de comer um arroz de tomate, comia com muito sacrifício, e depois a maturidade faz-nos ajudar a apreciar melhor. Sim. Aquela miúda que um dia veio parar ao Bairro Alto, ao Papa Sorda, já gostava de tudo? Já era muito curiosa? Não gostava de tudo, porque havia muita coisa que eu não conhecia. Muita. Aprendi muito. Eu lembro-me que um mês antes de entrar para o restaurante, que estava numa casa de uma tia minha, e ela fez favas. E eu tipo assim, favas? Mas as favas a gente lá em cima entre os montes dava... Era a comida para os porcos, para dar. Era o lanche que se dava, quando não havia bolotas. E eu disse, gostou-me a coisa, e quando provei adorei, não é? E os coentros, porque hoje em dia em Trás-os-Montes já se arranja coentros e outras ervas, não é? Porque as pessoas também vão levando, vão pesquisando, mas quando eu vim para Lisboa havia muita coisa que eu não conhecia.
E fui muito curiosa e tentar saber o que era e como é que se faz, e onde é que era, e de que região era, e tanto é que o primeiro ordenado que eu recebi eu gastei todo em livros de cozinha, para aprender. Por exemplo, que livros? O da Maria de Lourdes Modesto, o Pantagruel, que mandei vir das seleções que vendiam às portas. Outro, o melhor livro da cozinheira, que também acho que por aí é que eu aprendi muito. Pronto, fui curiosa, fui aprendendo e fui gostando e fui apresentando. Ainda recorres a esses livros? Às vezes. Por acaso, aqui há tempos, quis fazer uma língua de vitela e estava-me ali a escapar qualquer coisa na limpeza de tirar aquela pele que eu não estava. E fui ao livro, não é? Porque esta idade também já não perdoa. Já são muitos anos. Falaste de um prato muito particular. É possível encontrar muita gente que não come língua, por exemplo. E cada vez menos. Cada vez menos. Há certos pratos que as pessoas... Quer dizer, mais na parte jovem. Os jovens é que têm assim um bocadinho de dificuldade a comer esse tipo de coisas, porque pessoas mais velhas que eu, e eu quando fiz esse prato foram para pessoas mais velhas que eu que diziam que tinham saudades. E faço, e tenho um prazer enorme de fazer esse tipo de prato. Agora, a geração que vem depois de nós é mais difícil. Quando chegaste ao Papa à Sorda há 43 anos, o que é que te começou por assustar, assim, tu achaste que não estavas à altura sequer do desafio? É engraçado que nada me assustou. Eu fiquei tão fascinada porque eu vim de Trás-os-Montes, que era das mais velhas. Eu, por mim, pensava que havia mais coisas que além de Trás-os-Montes, daquela vida do dia-a-dia, de ajudar a mãe, andar na escola. E a minha mãe queria-me pôr a trabalhar na floresta, plantar pinheiros. E eu disse-lhe que não estava que eu não andei a fazer o 9º ano a estudar para ir plantar pinheiros. Acho que é o que merecia mais. Isso é muito específico. Plantar pinheiros era mesmo... Era para isso que tu estavas vestido. Eu acho que não... Pronto. E aí, nessa altura, levei um estaladão. Tipo assim... Não quero. Então escrevi uma carta para uma tia minha que estava em Lisboa para ela me levar para o pé dela, que eu tomava conta dela, ajudava... Por isso, eu na minha cabeça, eu não sabia bem o que era, mas eu sabia que tinha de sair de lá. Tinha qualquer coisa. Por isso, quando eu vim para Lisboa e vim para a casa dessa tia, que depois fui trabalhar para o restaurante, era tipo... Aquilo que eu pensava que havia outra coisa e eu queria sair da terra, o ir para o restaurante, foi por isso que nada me assustou. Claro que eu era uma miúda, uma naba, não sabia nada daquilo, mas não me assustava, pelo contrário, eu ficava... Foi uma libertação. Era tipo uma liberdade, afinal há mundo, coisa, eu não me... Mesmo na altura trabalhava-se muito e lá o meu chefe na altura, que era o Eduardo, mandava-me fazer aquilo, e eu fazia a cantar, toda contente, porque eu queria fazer coisas, eu queria coisas novas, eu queria assim deslumbrar, eu queria ver mundo, não é? Pronto, e o mundo que vi, pois seguir nesse caminho, não é? Mas nada me assustou, por acaso. Um dos primeiros pratos que tu tenhas feito sozinha no Papa à Sorda? Sozinha mesmo, sem chefe, sem patrão, sem nada ali, sozinha, foi esse pá de cabrito. Muito bem. E que provaram e disseram que estava maravilhoso, que eu que tinha mão para aquilo, e pronto. E eu disse assim, olha que bom, eu ficava toda contente, não é? Porque se eu tinha esse deslumbre, se alguém diz assim, fizeste uma coisa boa, está tão bom, uma pessoa fica com mais vontade de fazer mais, não é? Fica com mais deslumbre. 43 anos depois continuas a fazer o ensopado de borrego? Sim, faço de vez em quando. Sim. O apetite dos portugueses que tu tens ali à mão e à mesa, não é? Uma boa amostra. Muitos não serão portugueses também. Dirias que mudou muito nos últimos tempos? Sim, mudou muito, porque até mesmo, por exemplo, esses clientes mais habituais
mais, não é, que continuam a ser, que são clientes de há 44 anos e que me conhecem desde miúda, mesmo esses próprios clientes às vezes já têm, estás a ver, se calhar, não, já não posso comer um ensopado, já quero uma coisa mais leve, não, isso não, já não é comida para mim para esta idade, não é? Já muda um bocado, tu depois já tens de que encontrar depois coisas mais leves. Por Sim. isso há certos pratos tipo esse, tu não podes fazer muitas vezes, porque as pessoas querem conhecer outro tipo de comida mais leve. Querem conhecer outro tipo de comida, por um lado são mais curiosas, não sei se são mais exigentes. Também. Achas que são mais exigentes com a informação toda que temos hoje em dia? Que hoje em dia, e depois também há tantos restaurantes, vão experimentar outras coisas, por exemplo, eu tive um cliente um dia deste de um borrego em caril, em molho de caril, que eu parto aos bocadinhos, e ele mandou para trás que não queria, porque um dia deste tinha comido que era uma perna de borrego. Eu disse, mas isso é nesse espaço que, não é? Portanto, há essas comparações, essas exigências. Como é que mas tu... pronto, acaba por ser uma... O que é que tu fazes? Uma luta. Pois então, mas olha, mas se quiser eu faço-lhe uma perna, e coisa, olha, eu tenho assim, faço-lhe, e digo, olha, mas venha cá amanhã, eu faço-lhe a perna. Tento sempre inverter para ele ficar contente, para não ficar zangado. Tu gostas dessa picardia ao mesmo tempo? Gostas. E fizeste, e foi para trás e deste-lhe uma perna de borrego? Não nesse dia, não é? Que isso demora, não é? Tens de temperar e dizer assim, e combinamos, e ele no outro dia foi lá comer a perna de borrego com caril. Isto sim. A chefe tem sempre paciência para ir à mesa, ou nem sempre? Eu gosto. Tu gostas de ir? Eu gosto. Quando vais à mesa, trazes mais mundo para o teu mundo também? Claro. Mesmo quando pode ser uma crítica menos positiva até... Mas às vezes as críticas menos positivas também acaba por ser, há alturas que acaba por ser um chamado de atenção para nós mesmos, não é? Nem sempre, não é? Mas às vezes é tipo chamado, de facto o senhor diz que está um bocadinho seco, se calhar teve um bocadinho a mais no forno, não é? Porque é assim, tu trabalhas num restaurante grande. Eu não trabalho sozinha, não é? Eu tenho colegas cozinheiros, tenho não sei o quê, e às vezes pode escapar, por exemplo, às vezes assim uma crítica é bom para te chamar a atenção, dizer assim, olha, menos... pôr no lugar quase, não é? Porque, olha, espera lá, olha, menos um minuto, ou menos, eu evito sempre esse tipo de coisas, e às vezes sei que está um bocadinho mais cedo que eu consigo ver antes, não deixo ir, mas há sempre, tu não consegues, não é? Não consegues controlar 100%, por isso aí, coisa assim, alta ali, um chamado de atenção. Eu gosto de ouvir críticas, acho que é sempre uma aprendizagem. Passaste de ser a miúda que chegou um dia àquele restaurante e que representava tanto mundo e a tua liberdade, o teu passaporte para a liberdade, para seres hoje tu também a comandar, digamos, a tua cozinha no Papa Sorda. Qual é a primeira coisa que tu dizes a alguém novo que entra naquela cozinha e naqueles balcões? Eu sei que tu valorizas coisas muito simples como descascar batatas, saber fazer pequenas coisas, não é? Eu tento sempre, essas pessoas que entram, também depende da maneira que essa pessoa entra. Se essa pessoa entra assim, humilde, com um sorriso e que quer aprender, não é? Tu tens um tipo de fala, é dizer assim, olha, queres aprender, estás no sítio certo, mas olha, tu já sabes fazer alguma coisa, tal, olha, então faz lá. Por exemplo, eu utilizo muito estrelar um ovo, porque estrelar um ovo... Diz muito de nós. Diz muito da pessoa, da maneira como estrela, se sabe estrelar, porque já apanhei muitos cozinheiros, concursos de cozinheiros que entram lá e que não sabem estrelar um ovo. Por isso, entro por ali. Não é? Humilde. E depois, como eu estava a dizer, ou então entram, que já são cozinheiros que tiveram aqui, que já vão com aquela mania, não, eu quero mandar na bancada, porque eu já fui assim, já fui assado, eu então dizer assim, está bem, mas olha, eu quero que tu descasques ali batatas e partas e vais fritar, ver se o óleo está bom, mando assim, e eles então ficam, tipo assim, o que é isto? E tu ali sabes logo em que posição há de expor, se há de expor logo de facto responsável numa bancada e ensinas outro tipo de coisas, já pratos, ou se então ele continua ali mesmo
É descascar batatas primeiro, arranjar o peixe, Passar cortar pelas a etapas carne, todas. passar por as etapas todas, que eu acho que isso é importante. Tu, para dares um bom bife simples, não é? Tens de saber como é que o cortaste, qual era o aspecto que ele vinha, se, não é? Se estava no ponto certo, se não estava, tens de saber temperar. Eu acho... É um bocado a maneira, é um bocado como eu cresci, e eu acho que isso que está certo, e a mim ninguém me tira isso, para mim isso é que está certo, não é? Porque tu depois para mandares, para ser chefe, mesmo tu mandares uma miúda lavar um prato, tu tens de saber como é que o prato se lava, para poderes mandar, não é? Tens de mandar desinfetar a bancada, tens de saber como se desinfeta a bancada, para depois mandar, tu não podes mandar, não é sem saber, e eu acho que é por aí, e eu tento, todos que entram lá comigo, passar a ter sempre essa etapa de começas aqui em baixo e podes subir, até podes, que eu digo assim, tu até podes ser melhor que eu não me importo que tu sejas meu chefe aqui, tens a demonstrar que estás à altura. Manuela, estamos a provar este Quinta de São Salvador da Torre, um loureiro de 2023, uma parceria entre Anselmo Mendes e Jorge Dias. A cozinha, e agora deixando o vinho de lado, indo provando o vinho, a cozinha desgasta muito, é fácil perceber. Nós percebemos isso no nosso dia-a-dia, não fazendo disso a nossa vida, tu fazes disso a tua vida. Onde é que se vai buscar consolação, digamos, no prazer dos clientes? É no prazer dos clientes. Naquele sorriso satisfeito. E no prazer de tu fazeres, eu acho que o prazer, tu estás a fazer um prato, fazeres mesmo ali com amor, com prazer, coisa, eu acho que isso é fabuloso, é aí que tu vais buscar energia, depois vais levá-lo ao cliente, e o cliente, Manuela, maravilhoso, era mesmo disto que eu estava a precisar, pronto, tomaste ali as vitaminas todas. Ensinaste o teu filho Ricardo a cozinhar, ou nem por isso? Algumas coisas, punha ou puxava para mim, mas ele depois que como tirou o curso, tirou o curso de hoteleiro, ele também no próprio curso aprendeu a cozinhar. Ele quando estava a estudar em Espanha muitas vezes telefonava, olha, dá-me uma receita disto, dá-me uma receita daquilo. Mas ele, segundo os amigos, ele cozinha muito bem. Qual é o prato que se faz em família no Natal em Trás-os-Montes? Então, é o bacalhau cozido. O vosso, cada pessoa tem a sua... Cada pessoa tem o polvo cozido e depois no dia 25 o cabrito assado. O polvo é muito dessa região de Trás-os-Montes, não é? É, porque era polvo seco. Quando eu era miúda era polvo seco que se vendia muito naquela zona, não é? Hoje em dia temos melhores acessos e temos o polvo fresco. Às vezes até levamos de Lisboa. Manela, muito obrigada por teres vindo aqui ao Cultas e Vinho Verde, uma mulher cheia de sabedoria, um conselho que dês logo a quem entra na cozinha, logo assim, de rajada. O que é que, se eu agora entrasse na cozinha, eu que não vou, neste caso, começar de novo, mas primeiro conselho, por exemplo, como lavar as mãos, o que é que tu dizes a alguém? Eu dizia assim, tu gostas de cozinhar, não é? Tens amor por cozinha, porque isto aqui é muito duro. É mesmo isso que tu queres fazer? Era o que ele dizia, pois dependendo da resposta dele. Muito bem. Costumamos fazer um brinde. Com que é que brindamos? A que é que brindamos? Brindamos com este Quinta de São Salvador da Torre. A quê? Eu acho que há boa continuação da comida portuguesa e que nunca acabe. Então venha de lá esse brinde. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção de Inês Bernardo, genérico por Alexandra Gonçalves, sonoplastia de Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana aqui no Público com mais um Cultas e Vinho Verde. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.